estou bastante impressionado aí com as interações, né? Estava acompanhando agora, ali enquanto a Vivi fazia aqui o bate-papo, e quero convidar o pessoal que ainda não curtiu, que não se inscreveu no nosso canal. Todo dia tem conteúdo novo. A gente está esse mês aqui, tirando esses 2 dias que a gente tem evento, a gente tem um webinar todos os dias do mês de maio. Então, convido todos vocês a se inscrever, liga o sininho lá para vocês receberem as notificações. Vai ser bem importante aí para você acompanhar todo o conteúdo que a gente está entregando. Tá certo? Vamos então agora para a próxima palestra, né, dela, que é formada em Propaganda e Marketing pela ESPM, tem passagens atuando na área de marketing da ESPN, Audi Arena e Netshoes. Ela vai falar para a gente sobre o futuro das relações entre marketplaces e lojistas. Eu convido a Raíssa Ninomiya, gerente de marketplace na Amazon. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Vivi. Tudo certo? Tudo bem. Obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Fica à vontade, o espaço é teu. Legal. Primeiro, muito obrigada, gente, pelo espaço, pelo convite. É um super prazer e uma honra falar com vocês nesse evento tão bacana que vocês conseguiram organizar perfeitamente aí nesse cenário todo que não é nada fácil. Então, parabéns pela organização e muito obrigada. É um grande prazer poder falar e contar um pouquinho aqui sobre obsessão pelo cliente, um pouco de pensamento a longo prazo e trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, muito obrigada. Antes da gente começar, só me apresentando, acho que Samuel já fez uma boa introdução, mas eu sou gerente de marketplace para a categoria de moda na Amazon, trabalho na Amazon há um pouquinho mais de 2 anos, e venho aí desde 2016 no mundo do e-commerce, no mundo do marketplace, então já também tenho alguns cabelos brancos de passar por boas Black Fridays e histórias para contar também. Então, hoje, quando eu recebi o convite e eu vi o nome desse evento, né, o futuro do e-commerce, acho que não tinha oportunidade melhor ou assunto melhor para pensar em falar do que cliente e do que pensamento a longo prazo, né? Então, o motivo da gente trazer esses 2 temas é que são coisas extremamente enraizadas, que estão na cultura, no DNA da Amazon, e que eu acho que tem o maior link possível com o futuro, né? Com o futuro do e-commerce, com o futuro do varejo. Porque não tem como a gente pensar em futuro sem a gente pensar em cliente, né? Se a gente não coloca uma cadeira do cliente nas nossas reuniões, se a gente não coloca o cliente, ou ouve a voz do cliente, para a gente entender o que ele quer, o que ele está esperando, quais são as dificuldades, quais são as satisfações e as insatisfações dele, não tem como a gente ter futuro, né? Não tem como a gente ir para frente. E aí um outro ponto é que o pensamento a longo prazo também é muito a questão da gente conseguir plantar sementinhas agora e estar disposto a colher esses frutos lá na frente. Então, não sacrificar resultados a curto prazo em função de ganhos a longo prazo, etc. Então, acho que esses 2 pontos é o que eu quis trazer um pouquinho para vocês e para a gente tentar se aprofundar aqui nesses 15, 20 minutos e depois também falar um pouquinho mais na parte das perguntas. Então, aqui, começando por obsessão pelo cliente, né, que é o princípio central. Acho que quem conhece um pouquinho da história da Amazon, quem já leu um pouco sobre a Amazon, sabe que esse é o nosso princípio central, é o nosso norte, e realmente tudo começa e tudo termina nesse princípio, né, no nosso cliente. E o porquê que isso está tão linkado com o futuro, né? Porque quando a gente entende o futuro, o cliente, a gente entende quais são as demandas desse cliente, e aí a gente pode falar em demandas latentes, aquilo que eles estão expressando, que a gente já ouviu, que a gente sabe que existem, ou demandas que muitas vezes esses consumidores ainda nem sabem que existem, às vezes são oportunidades de resolver algum problema, alguma insatisfação, algum problema, issue mesmo que ele esteja encontrando, e que a gente possa, de alguma forma, ver isso como uma oportunidade, possa inovar e trazer isso como uma solução. Então, colocar o cliente no centro do seu negócio é olhar para o futuro, porque daí você está olhando lá na frente. O que eu posso oferecer de melhor para esse cliente? Como eu posso oferecer uma experiência melhor? Ouvir esse cliente, coletar essas anedotas, conversar com esse cliente. Então, é a melhor forma da gente olhar para o futuro, na minha opinião. Então, é muito mais a gente conseguir inovar em prol desse cliente. Então, a gente fazer coisas, seja produto, seja serviço, seja mudar um layout de site, acrescentar um novo portfólio, tudo que a gente faça, que a gente realmente faça isso pensando no cliente em primeiro lugar. E aí, quando a gente faz essa visão, a gente está olhando para o futuro. Porque quando a gente está centrado, quando a gente está focado, quando a gente está obcecado em olhar o que os nossos competidores estão fazendo, então, o que os outros players do mercado estão fazendo,
automaticamente, naturalmente, você está olhando para o passado, né? Ou pelo menos para o lado. Porque você está olhando coisas que já aconteceram, você está olhando coisas que estão acontecendo, então já foram. É o passado, é o presente. Quando você olha no futuro, você olha o cliente, você entende o que ele quer, o que a gente poderia fazer melhor. Então, para mim, olhar para o futuro é olhar para o cliente. E aí, linkado a isso, eu queria deixar uma mensagem que eu acho muito bacana, quando eu estava montando aqui a apresentação e pensando sobre colocar o cliente no centro, como isso tinha a ver com o futuro do e-commerce, o futuro do varejo, eu me lembrei desse vídeo, que eu acho muito bacana, é um vídeo bem antigo já, em que o Jeff Bezos conta um pouquinho para a gente do que é isso, o que é essa cultura de você olhar para os seus clientes e não para os seus competidores. Então, se a gente puder dar o play nesse primeiro vídeo, gente, por favor. Well, I tell everybody at Amazon.com to wake up every morning absolutely terrified, drenching in sweat, but that they should be afraid of something very precise. They should be afraid of customers, not of competitors. And the reason is that it's the customers we have a relationship with. Our customers are loyal to us right up until the second that somebody else offers them a better service. So there's no rest for the weary, and we just have to keep innovating, keep inventing the future of e-commerce, or helping to do that. And that's the only way that we're going to stay ahead of all the competition. So we're a customer-obsessed company, and we try not to make the mistake I think some other companies make of being competitor-obsessed. Legal. Então, acho que o principal dessa mensagem para mim é realmente essa fala dele que a gente está olhando, a gente é obcecado no consumidor, a gente está olhando o que ele quer e tentando antecipar as demandas dele e satisfazer essas demandas, não olhando para os competidores. Então, é dos consumidores que a gente tem que ter medo, é para eles que a gente precisa inovar, é para eles que a gente precisa propor essas soluções, porque só assim a gente vai estar olhando para frente, só assim a gente vai estar olhando para o futuro. Então, isso é não só uma fala, né, do Jeff Bezos, não só um princípio, como é o que a gente considera a nossa missão na Amazon. Então, para a gente, a nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Então, para qualquer decisão que a gente faça, uma decisão de negócio da menor a maior, a gente sempre vai começar pelo cliente e a gente vai trabalhar a partir do que ele precisa para construir alguma coisa, para oferecer algum serviço, para comprar, adquirir alguma solução. Então, a ideia não é começar pelo, vou oferecer esse produto. Mas por que você quer oferecer esse produto? Por que você quer oferecer esse serviço? Está gerando algum valor para o cliente? Ele pediu isso, você acha que ele quer? Então, é sempre ouvir, sempre coletar, sempre ter essa voz do consumidor perto de você, começar por ele antes de você tomar qualquer decisão. E aí, esse conceito, ele se traduz bastante no que a gente chama de flywheel, que nada mais é do que essa rodinha aqui, esse círculo virtuoso. Então, deixa eu pegar aqui o mouse. Então, o começo e o fim desse ciclo são a experiência do cliente. Então, a gente começa, é o pontapé inicial, né, o nosso ponto de partida e é onde a gente quer chegar. Então, nossa missão é oferecer a melhor experiência possível para um cliente, né? Porque se eu ofereço essa melhor experiência possível de compra para esse cliente, ele vai voltar, ele vai comprar mais vezes, ele vai se tornar um cliente fiel, ele vai indicar para outras pessoas. Então, a gente vai aumentando o tráfego, vai aumentando visitas. Com esse aumento natural de visitas, de número de acessos, etc., automaticamente eu vou aumentar o meu número de vendedores. Sejam eles vendedores que vendam para o nosso departamento de varejo, sejam vendedores que vendam através do marketplace. Então, eu vou aumentando o número de vendedores na Amazon. E aí, aumentando isso, automaticamente aumenta meu catálogo. Eu dou uma seleção maior para o meu consumidor, eu tenho uma profundidade de oferta maior, eu vou ganhando preços mais competitivos. Então, eu vou me tornando mais competitivo e vou oferecendo uma experiência melhor para o cliente. Aí, com isso, com essa primeira voltinha aqui rodando, tem um crescimento do negócio, né? O nosso negócio cresce, e aí a gente consegue ganhar em escala e repassar esses ganhos de escala através de preços mais baixos para os nossos clientes, também gerando uma melhor experiência. Então, para a gente, olhar para o cliente é como a gente entende que o futuro, né, que as coisas vão acontecendo. Então, nada vai acontecer sem a gente olhar para o cliente em primeiro, e tudo que a gente faz, né, todas essas alavancas desse círculo virtuoso vão ser sempre focados nisso, entender a experiência do cliente e oferecer para ele essa melhor experiência. E aí, o segundo ponto, então, primeiro devo ter falado cliente umas 100 vezes, né, nessa primeira parte da apresentação, então ficou bem na cabeça aí, mas o segundo ponto que eu queria passar é em relação ao pensamento a longo prazo.
Então, acho que esses, para mim, são os 2 maiores motes, os 2 maiores pontos quando a gente olha para o futuro. É olhar para o cliente e é pensar a longo prazo. É a gente estar disposto a plantar algumas sementes agora que a gente vai colher no futuro. A gente poder inovar em função desses clientes, né? Então, aqui eu trouxe alguns trechos, eu não sei quem acompanha aí a Amazon e acompanha as cartas que o Jeff Bezos escreve para os nossos investidores, já reparou que ele sempre anexa a nossa primeira carta, que é a carta de 97, primeira carta aos acionistas, justamente para mostrar que esses 2 princípios de obsessão pelo consumidor e pensamento a longo prazo ainda estão na empresa e vão sempre continuar, passem-se os anos, né? Então, algumas frases que ele fala aqui de ter a visão a longo prazo, é que quando a gente olha a longo prazo, a gente vai apostar em coisas que a gente não apostaria se a gente estivesse só preocupado em entregar um lucro trimestral, um lucro mensal e etc. Então, quando a gente olha lá para frente, a gente aposta em coisas que a gente não apostaria se você estivesse olhando num horizonte menor. Então, olhar para o futuro é estar disposto a pensar a longo prazo. E aí, quando a gente foca nesse longo prazo e não no curto prazo, a gente começa a inovar e começa a criar serviços e produtos realmente melhores para os clientes, porque a gente não está mais tomando uma decisão para reportar um número amanhã. A gente está tomando uma decisão com base no que a gente acha que daqui a 5, 10, 15 anos vai fazer sentido e vai nos trazer esse valor. Então, isso se traduz para a gente como a cultura do dia 1. Então, a gente chama de day one. É sempre pensar que a gente sempre vai ter novas coisas para fazer, sempre vai ter espaço para inovação, e que a gente não pode ficar parado na inércia, que a gente não pode se acomodar, porque como ele fala naquele primeiro vídeo, a partir do momento que a gente se acomoda e acha que o nosso serviço, o nosso produto que a gente está oferecendo está ok, a gente está ok até a página 2, né? Até alguém oferecer um produto e um serviço melhor e esse consumidor simplesmente mudar. Então, essa cultura do dia 1 é muito importante para a gente sempre pensar em inovação. E aí, para isso, também queria deixar aqui uma última mensagem antes da gente terminar, que a gente tem uma apresentação chamada All Hands com todos os funcionários, né, que todos podem ouvir, e que o Jeff Bezos responde algumas perguntas. E aí, tem uma pergunta muito interessante que ele respondeu, que é alguém que pergunta para ele, e aí, como que seria o dia 2? Se a gente sempre fala que a nossa cultura é do dia 1, o que é o dia 2? E aí ele responde de uma forma bem bacana, se a gente puder passar esse segundo vídeo aqui para finalizar. What does day 2 look like? What does day 2 look like? I know the answer to this. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day 1. Então, esse é o espírito de inovação, então é o espírito que eu gostaria de passar um pouco para vocês. Sei que os tempos não são os melhores, a gente vê muita dificuldade, mas quando a gente olha no futuro, quando a gente está disposto a inovar, aí a gente vai colher os frutos em algum momento. E aí a gente tem um risco, claro, né, junto com inovação. Então, tem uma outra frase que eu gosto bastante, que é o fracasso e a inovação são gêmeos inseparáveis, né? Então, não existe inovação sem experimentação, porque não vai ser uma inovação se você já sabe que os resultados são bons ou ruins, né? Então, você sempre vai ter que experimentar. E aí, essa experimentação, eventualmente, vai também levar a alguns fracassos. E isso é super normal, a gente tem que aprender a abraçar isso, aceitar isso. E olhando para a Amazon, a gente entende que grandes sucessos compensam a experimentação, porque a gente já gastou bilhões em projetos sem sucesso, mas também já gastamos bilhões em projetos que foram super bem sucedidos. Então, aqui só algumas das iniciativas que eu trouxe e quis trazer para vocês, mas aí falando em fracasso, por exemplo, a gente tem um exemplo do Fire Phone, que foi o primeiro smartphone da Amazon, que a Amazon gastou bilhões, passou tempão desenvolvendo, e no final foi um experimento fracassado,
fracassado, não teve sucesso, não teve adesão, foi descontinuado. E aí, quando ele é questionado sobre isso, o Jeff Bezos, ele inclusive responde: pode ter certeza que a gente está trabalhando com fracassos muito maiores que esses ainda, porque só assim a gente vai também poder trabalhar com invenções muito maiores. Então, acho que, claro, que cada tamanho de negócio tem as suas devidas proporções, mas as mensagens que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente finalizar, e fazendo um apanhado aí de tudo, pensem no consumidor em primeiro lugar, coloquem uma cadeira do consumidor em cada decisão que vocês estão tomando, porque é ele que vai indicar a direção do futuro, e pensem em longo prazo. Não sacrifiquem o longo prazo em função de algum resultado que vai te dar um resultado amanhã, mas que não vai te dar nenhum ganho lá na frente. Então, pensem a longo prazo e estejam dispostos a inovar em função desse cliente, que com certeza os frutos vão ser colhidos. Então, acho que é isso. Muito obrigada, gente, pelo tempo, por todos que estão assistindo. E agora acho que a gente pode abrir para a última parte, para as perguntas. Ô, Raíssa, obrigado. Que legal. Em pouquíssimos minutos, esse overview aí ajuda bastante a gente ter uma visão, né, desse relacionamento. Acho que o pessoal que está online podia nos ajudar aí com uma salva de palmas virtual lá no chat, né? Fica bem legal para a gente poder te agradecer aí. Tem sim algumas perguntas aqui. O Vitor Augusto, de São José dos Pinhais, ele pergunta: você acredita que a diversificação de marketplaces cabe a qualquer empresa nesse momento? Ou uma abrangência menor e mais efetiva seria o mais indicado? Bacana, acho que é uma boa pergunta. E aí, o que eu estimulo é que, assim, e pensando como se eu tivesse um negócio, né? Eu acho que, ainda mais nesse momento, que muitas empresas dependiam do físico, muitas empresas estão migrando para online agora. Quanto mais canal você tem, mais bacana, né? Mais oportunidade você tem de atingir um público novo, um público diferente. Então, você tem um overlap, você tem pessoas que vão comprar em vários sites diferentes, mas claro que você também tem alguns consumidores únicos de cada canal. Então, quanto mais canal você conseguir colocar, maior a sua abrangência, maior a sua capilaridade. E aí o único caveat, né, o único ponto em relação a isso, eu acredito que focar com qualidade é melhor. Então eu acho ótimo ter vários canais, e eu adoraria, se eu tivesse uma loja, ter essa estratégia de poder aumentar minha capilaridade, aumentar o número de consumidores que eu posso atingir, mas com qualidade. Então acho que para a Amazon a gente reforça bastante isso com todos os nossos times, de que qualidade é realmente o que o que vai mudar o jogo, né? Então, eu consegui colocar a seleção completa, eu consegui ter uma qualidade de catálogo de número de imagens, de descritivo e etc, e tangibilizar o seu produto no online, você conseguir ter uma boa qualidade e competitividade de tempo de entrega, de frete, de custo de frete, você conseguir ter um preço competitivo. Então, eu acho uma estratégia ótima você usar vários canais, contanto que você consiga colocar com qualidade em todos esses canais. Se você ainda não tem banda para operar em tantos canais diferentes, aí minha opinião pessoal, né, o que eu faria seria ir um pouco mais devagar e colocando com qualidade em cada um, porque colocar em todos sem um frete competitivo, sem um descritivo, só um pouquinho do seu portfólio em cada um, aí você não vai conseguir aproveitar todo o potencial que cada um desses canais pode te oferecer. Legal. O Vitor Andrade, de Vitória, no Espírito Santo, ele faz uma pergunta que é: qual o cenário que você vê para o comércio eletrônico no Brasil para os próximos anos? Tá, legal, Vitor, obrigada pela pergunta. Acho que o cenário, e aí acho que é bem voltado ao que eu contei um pouquinho para vocês agora, mas é um consumidor cada vez mais exigente. Então, acho que agora, né, a gente ainda tem alguns pequenos e iniciais resultados sobre os impactos da quarentena, do Covid em relação ao comércio eletrônico, mas esses primeiros sinais mostram uma aderência muito maior, né? Então, muitas pessoas que não estavam acostumadas, que não faziam compras online, começaram a fazer, começaram a aumentar a sua frequência. Então, eu entendo que isso tende a aumentar bastante. Então, as nossas perspectivas são bem positivas em relação a isso. E aí, esses consumidores vão ficando cada vez mais exigentes, né? Então, a gente já tem um aumento de demanda, a gente tem
vários players no mercado, né, várias empresas que já oferecem os serviços online, e o consumidor tem bastante opção ainda bem para escolher. Então, ele vai ser cada vez mais exigente, ele vai procurar cada vez aonde ele vai ter essa melhor experiência. Então, o que eu enxergo do e-commerce para o futuro é um aumento maior de demanda e todas as empresas, todos os sites estarem dispostos a, né, e realmente conseguirem unir todos os esforços e as forças para melhorarem a experiência para o consumidor, porque no final das contas é ele que vai ditar o jogo, é ele que vai mandar. Então eu vejo essa competição muito positiva, porque isso vai aumentando a barra cada vez mais da experiência de compra online que a gente tem. E o consumidor feliz da vida, porque exatamente, é ele que está puxando, né, que é o que importa. toda essa evolução. Eu tenho mais uma pergunta. Geek Show colecionáveis. E aí uma pergunta bem específica mesmo, tá? Pensando já em Amazon. Vendo na Amazon, e a impressão que tenho é que funciona com a mesma lógica dos Estados Unidos. Existe algum diferencial para o cliente brasileiro? Eu não sei se eu entendi muito bem, com a mesma como lógica. A mesma lógica de funcionamento que se usa nos Estados Unidos. Se foi feita alguma tropicalização. Entendi. Legal, bacana. Acho que é uma boa pergunta. Eu não posso entrar tanto em detalhes, mas uma coisa que eu posso falar é que a Amazon olha para cada mercado que ela está entrando e entende as suas peculiaridades. Então, quem acompanhou um pouquinho da história da Amazon também no Brasil, viu que a gente não entrou com todas as categorias de uma vez, né? Então, a gente entrou com algumas categorias e foi lançando ao longo desses últimos quase 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, na verdade, as categorias aos poucos, até a gente entender que a gente está preparado para lançar com uma boa experiência todas essas categorias. Então, a gente olha para o mercado que a gente está, a gente entende qual a experiência que a gente quer oferecer e a gente traça esse caminho. Então, claro que a Amazon, uma grande parte, é uma solução global, a gente já está em muitos países, etc. Então, uma grande parte, ela vem importada, né? Mas, com certeza, a gente olha para todas as peculiaridades do mercado brasileiro, sem dúvida, e faz alguma tropicalização, alguns ajustes, e tem alguns exemplos disso. Eu não posso dar muitos dados, mas muitas coisas, se vocês olharem no próprio site, na forma de comunicação e etc., a gente tropicaliza e a gente adequa ao público brasileiro e às nossas demandas, às nossas necessidades. Você sabe que o pessoal aqui tem um interesse todo especial pela Amazon, né? Topa mais uma pergunta? Ótimo. Veio mais uma. Com certeza. Legal. O Rodrigo Ramos. Qual o grande passo da Amazon no Brasil? Alguma previsão de Amazon Go ou Amazon Fresh por aqui? Bacana. Bom, eu não posso comentar muito sobre planos futuros, né? Então, isso é nossas regras aqui, eu não posso falar sobre essas especulações no futuro, mas o que eu posso falar é para a gente olhar o que aconteceu, o que vem acontecendo com a Amazon nos últimos tempos, né? Então, quando a gente olha globalmente o tanto de novos produtos e serviços que a gente foi oferecendo, e até no Brasil, se a gente olha a história de onde a gente começou com livros, com Kindle, com livros virtuais, e a gente foi aumentando para a gente ter uma quantidade enorme de categorias, a gente ter lançado o Prime Video, Prime, etc. Então, acho que Prime foi um grande lançamento do último ano, e o que eu posso falar é que tem muito mais por vir. Com certeza, o Brasil é um país super importante, super estratégico para a gente, e esse roadmap, ele é bem grande, muitas coisas já aconteceram, e se a gente olhar para o futuro, muito mais coisas vão acontecer. Eu só não posso comentar sobre cada um desses planos individualmente, mas esperem as novidades, que vem bastante coisa boa. Raíssa, se a gente fosse ficar aqui só nas perguntas, a gente tinha mais uma meia hora, tá? É que o tempo, infelizmente, não dá, mas tem muito interesse, a galera tem muito interesse aí, e a gente queria te agradecer muito pelo teu tempo, pelo espaço aqui. Foi muito bom. Obrigado, viu? Muito obrigada a todos pela participação. Samuel, Vivi, pelo convite. Muito obrigada, gente. Foi um prazer.